Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aqui quem fala é o Magno Vieira, do canal do MG Civilista. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Conforme vocês já devem ter visto, do título do vídeo, hoje a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade concorrente, a culpa concorrente no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, diferente dos outros vídeos, em que normalmente eu deixo ali meus pedidos, para o fim, minhas solicitações para o fim do vídeo, gostaria desde já de pedir, caso vocês gostem do conteúdo, que possam estar compartilhando, curtindo, ativando o sininho das notificações e caso você não seja inscrito, possa se inscrever para ficar acompanhando o canal com mais frequência, ok? Indo direto ao ponto, pessoal, do conteúdo, da culpa concorrente no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, é interessante notar que o Código Civil ele traz uma previsão expressa, no seu artigo 945, sobre a culpa concorrente, que se dá nas hipóteses em que o dano ele é causado tanto por um conjunto de elementos, no que diz respeito à conduta do ofensor, do agente ofensor, quanto também da própria vítima. Então, o dano, no caso, ele não vem, vamos assim dizer, a partir apenas de uma conduta, de um ato ali ilícito, apenas do ofensor, mas a própria vítima também, através de uma conduta culposa, ela acaba por dar permissão, efetivamente, para que o dano ocorra, certo? Isso seria exatamente aí, vamos assim dizer, de forma básica, a culpa concorrente, Os dois, tanto a vítima quanto o ofensor, acabam participando no que diz respeito ao resultado prejudicial. Lá no Código Civil, então, no artigo 945, existe a previsão de que, havendo a culpa, essa culpa concorrente, o dano deverá, então, ser, a responsabilidade deverá ser atenuada, devido ao próprio dano, ele ser decorrente de uma prática ali que se diz concorrente, conjunta, entre ofensor e vítima. No Código de Defesa do Consumidor, nós podemos notar, que trata-se de uma lei de ordem pública, uma lei bastante protetiva. Ela não faz menção específica à culpa concorrente, Por isso se torna curioso trazer esse assunto para vocês, ainda mais à luz de um caso específico, que eu observei, no julgamento do STJ recentemente. Então vejamos, lá nos artigos 12 e 14, que se referem ali aos defeitos, os fatos e defeitos de produto e de serviço, a gente observa que uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade lá dos fornecedores, seja de produtos ou serviços, é a culpa exclusiva da vítima, Estamos mais, inclusive, acostumados, a se deparar com essas situações, de culpa exclusiva como causa de excludente de responsabilidade. Mas a culpa concorrente, como eu falei, na seara do Código Civil, ela tem sua importância, no que diz respeito ali a toda a teoria geral da responsabilidade civil. Por esse motivo, claramente o STJ, fazendo um diálogo aí com o próprio Código, ele traz, para a interpretação aí do Código de Defesa do Consumidor também os conceitos, e os efeitos próprios da culpa concorrente. No caso específico, que eu verifiquei e quero trazer para vocês, o que ocorreu foi que o consumidor ele tinha adquirido um veículo, e ao trafegar com esse veículo, acabou por sofrer um acidente e vir a óbito, Claramente disso poderão aí resultar então danos, resultarão danos e poderá resultar aí de pedidos, indenizatórios por parte de familiares, parentes, pessoas ali que se deram por prejudicados a partir do óbito ocasionado pelo acidente. Vejamos que, dadas as circunstâncias do acidente, foi verificado que o veículo, o motivo principal, vamos assim dizer, que ocasionou o acidente, foi um esvaziamento súbito de um dos pneus do veículo. Ok? O que foi ali configurado, foi dado como um defeito de fabricação do produto, do carro, no caso. Daí você verifica que o fornecedor ele tem sua culpa, na questão ali do dano, então ele tem que ser responsabilizado. Ocorre que, dentre as outras circunstâncias, do contexto desse trágico acidente, foi possível verificar que o condutor dirigiu o veículo em uma velocidade excessiva, já superior à velocidade máxima permitida para a via. Se eu não me engano, lá era de 100 km, então ele já andava em velocidade superior a isso, certo? Um outro elemento também que estou verificado foi a ausência do uso do cinto de segurança, o que sabemos,
configura um ilícito de trânsito e claramente também sabemos da necessidade e importância do uso do cinto de segurança para fins de proteção quando se trata de acidentes automobilísticos. Vejamos, portanto, que temos 3 elementos, né, dentro do que podemos chamar de conjuntura para verificação do dano, né, do prejuízo e também do próprio acidente, da própria causa do acidente. O que foi questionado, que foi discutido lá, né, dada a verificação da culpa concorrente, é que, de fato, o defeito de fabricação, ele se tornou um elemento ali primordial, né, no que diz respeito ao desfecho, né, do acidente. Mas, né, entretanto, foi verificado que, caso o condutor estivesse dirigindo seu veículo na velocidade pelo menos permitida, né, não estivesse com excesso de velocidade, isso possivelmente poderia ter evitado, né, o acidente, ou pelo menos evitado ali, vamos assim dizer, a forma mais abrupta, como se deu ali as consequências do acidente, que foi o óbito, né? Caso a velocidade tivesse sido menor, vamos assim dizer, teríamos ali a possibilidade, né, do condutor fazer uma manobra que o possibilitasse, né, de se furtar, né, dessa consequência trágica que foi o seu óbito, ok? Verifica, pessoal, que no caso, a questão da velocidade, ela tem uma implicância, uma interferência direta no desenrolar do próprio acidente, né? Ainda que concorrentemente com o pneu que se esvaziou, né, por conta do defeito de fabricação, o excesso de velocidade também atuou conjuntamente com esse defeito para fins de se levar, né, o resultado final, né, que foi verificado nos autos. Isso foi constatado mediante os laudos, né, laudos lá técnicos, né, criminalísticos, relativos ao acidente. O fator do cinto de segurança, por outro lado, ele não afetaria necessariamente no que diz respeito a uma causa do acidente. Necessariamente sabemos que não, né? A ausência do cinto de segurança nada teria a ver ali com o fato do pneu ter se esvaziado e a manobra ali ter sido efetivada de uma forma que não favoreceu, né, o condutor a poder se livrar das consequências fatais do acidente. Mas, né, a ausência de cinto de segurança, efetivamente, ela pode ter colaborado sim, né, para, como sabemos, como eu alertei há pouco, né, um desfecho, né, um desfecho fatal, um desfecho mais prejudicial a quem trafega sem o cinto de segurança. Então, esses fatores, tanto do cinto, como mais primordialmente a velocidade excessiva, eles foram dados como elementos geradores de culpa concorrente, né? Dando-se a entender, portanto, e foi essa a intenção do STJ, foi isso que ficou decidido, que a culpa concorrente, apesar de não estar, né, expressamente prevista no CDC, assim como está no artigo 945 do Código Civil, ela se faz presente também, né, dada a interpretação, o diálogo das fontes, né, que tem que ser feito, né, dentro do campo ali de interpretação e hermenêutica do ordenamento jurídico, deve ser considerado, sim, que a culpa concorrente ela se faz presente também no CDC. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor fale apenas na causa excludente, né, de culpabilidade, que seria a culpa exclusiva, né, o que não é o caso, né, na espécie que a gente está tratando, porque efetivamente teve um defeito de fabricação que ficou claramente, né, verificado ali, constatado, houve um conjunto de fatores. Então, o fornecedor ele tem que ser responsabilizado sim, né? Porém, a vítima, ela concorreu, né? Ela atuou, condutas, né, da sua parte, da sua esfera ali de possibilidades também contribuíram para que o acidente se desse daquela forma e o resultado também, as consequências se dessem dessa forma mais trágica, né? Que acabou levando o consumidor, né, o que dirige o veículo ao óbito. Então, verificamos aí que a culpa concorrente, uma das suas consequências é a mitigação da responsabilidade. Caso o consumidor, no caso, né, por exemplo, na hipótese de dirigir seu veículo e de fato ocorresse algo do tipo e aquilo levasse, como esse esvaziamento do pneu, ao dano, sem que houvesse o excesso de velocidade e desde que ele usasse seu cinto de segurança, a responsabilidade seria totalmente, né? E aí em relação também, ela deveria estar relacionada
a responsabilidade ao dano, né, a extensão do dano, deveria ser totalmente suportada pelo fornecedor, né, já que estamos falando aí do Código de Defesa do Consumidor. Porém, no caso concreto, verifica-se que a responsabilidade acabou por sendo mitigada, né, tendo em vista que, ainda que tenha falecido, né, o consumidor, ele contribuiu, né, com sua conduta ali, vamos dizer, imprudente no que diz respeito à velocidade e também a questão do cinto de segurança para que ocorresse, né, o acidente e o dano. Ou seja, a culpa concorrente, né, ela se faz presente tanto no Código Civil quanto no CDC, e ela participa ali com os mesmos efeitos, tanto em um quanto em outra esfera, ok? Pessoal, eu acho que era isso que tinha para falar com vocês hoje, para compartilhar com vocês, certo? Caso surja alguma dúvida, peço que vocês possam aí, comentar no vídeo também, certo? Então, através das outras redes sociais, né? Instagram, TikTok, e mandar mensagem, caso seja necessário, né? A gente vai poder ali trocar uma ideia, compartilhar o conhecimento e efetivamente estar aí evoluindo cada vez mais no que diz respeito ao nosso aprendizado, né, dos nossos direitos, né, do que nós temos que saber, né, como cidadãos, membros da sociedade, e a vocês que são juristas mais ainda, né, no que diz respeito aí às necessidades do trabalho, aos concurseiros e todos que fazem parte do ramo jurídico, ok? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês em um próximo momento. Agradeço pela atenção de todos.